pensador antigo chamado Sêneca, que eu aprendi muito a respeitar, era um filósofo que viveu na época de Cristo, cidadão romano, jurista romano também. Tem uma frase dele, uma sentença dele que é muito famosa, em que ele diz o seguinte: sempre que estou entre os homens, eu volto menos homem. É de uma verdade psicológica tremenda essa frase de Sêneca, e de uma lucidez tremenda também. Enfim, eu percebo que à medida em que eu fui avançando em idade, e depois principalmente que eu entrei nos 40 anos, as minhas relações foram mudando significativamente. Eu sempre fui um ser fundamentalmente relacional, porque sempre gostei muito de pessoas à minha volta, sempre gostei muito de ambientes sociais. Então, onde houvesse oportunidade de eu estar interagindo com outros indivíduos ou me divertindo ao lado de outros indivíduos, eu ali estava, sem dúvida alguma. Com o tempo, isso foi se modificando. Eu fui percebendo que as minhas relações foram diminuindo. Não porque elas foram simplesmente sumindo, mas é que eu fui, na verdade, diminuindo o meu campo relacional à medida em que eu fui aprendendo a me relacionar cada vez mais e melhor comigo mesmo. E aí entram duas questões fundamentais na vida de um homem que progride, seja em qualquer área pessoal, da sua profissão ou da sua satisfação intelectual. É uma diminuição significativa das suas relações, né? Você vai ficando mais seletivo, intimista, você vai começando a lidar com o tempo como sendo o principal capital da sua existência. E aí a relação entre tempo e relacionamentos se torna cada vez mais essencial para você, porque você não quer mais perder tempo em relacionamentos que sejam vazios, né? Aquele amigo que te chama para um happy hour de sexta-feira para tomar cerveja com outros amigos no final de trabalho, isso é muito bom, isso é muito relaxante, mas você começa a perceber que você começa a declinar cada vez mais para esses convites, e você, para relaxar, você busca outras alternativas, e é muito melhor você ler um bom autor ou ler um sábio, que sem dúvida nenhuma você ficar numa roda de bate-papo, que é pura diversão, mas ao mesmo tempo não há nenhuma assimilação daquela situação. Você simplesmente passou o tempo ali. Quando eu não estou em relacionamento profissional com os meus pacientes, o tempo que me sobra é para mim mesma, para minha mulher ou para os meus amigos mais íntimos. E esse tempo ele é profundamente sagrado. Então, se eu perco esse tempo em coisas vazias, logicamente que isso começa a afetar o meu humor. Tem uma expressão que eu gosto muito de São Paulo, em que ele utiliza remir o tempo como sendo um princípio ativo da própria vida espiritual dele, que ele aconselha para os outros, né? Remir o tempo é purificar o tempo, é tornar o tempo algo precioso. É no tempo em que eu vou semear a minha consciência, a minha abertura em direção àquilo que é eterno, que é fundamental no plano da minha própria existência, né? E aí a gente entra dentro de uma temática fundamental, que é a mudança, né, de perspectiva de felicidade, de realização dentro de cada um de nós, né? Enfim, todos querem ser felizes. Santo Agostinho já havia reconhecido isso, né? O homem busca dentro de si o tempo todo, permanentemente, a felicidade. Às vezes ele encontra, em muitos casos ele não encontra, e na maior parte dos casos ele confunde o objeto da felicidade dele. Eu existo, e eu não só existo, mas eu devo existir para ser feliz. Mas o que é eu me tornar feliz?
Um grande autor, pesquisador, cientista e sacerdote jesuíta que viveu na primeira metade do último século, Pierre Teilhard Chardin, em uma das suas obras, ele estabelece 3 modalidades ou 3 escolas de felicidade. Ele vai designar a escola daqueles que tratam a vida como sendo um grande problema, preferem abaixar as luzes, evitar viver e se envolver no jogo da vida, porque a vida é perigosa, interiorizam para dentro de suas cavernas e diminuem os contatos, para não terem problemas. São os seres que evitam correr riscos, são os indivíduos que evitam contato íntimo, emocional com as pessoas e com a realidade à sua volta. Então essa é a escola dos pessimistas. Eles confundem felicidade com tranquilidade e, por saírem do jogo da vida, são incapazes de desenvolver a sua própria possibilidade humana de ser feliz. Essa segunda escola que Teilhard Chardin vai chamar a atenção é o que ele chama a escola dos bons vivantes, ou dos hedonistas, que são aqueles indivíduos que entendem que o viver é ter prazer e confundem felicidade com prazer. Essa escola talvez seja a que mais comporta indivíduos, ali matriculados. Buscam o conforto a todo momento, o prazer a todo momento, ocupam-se ou se preocupam exclusivamente em encher novamente a taça para brindarem a vida com os bons momentos e não fazem nenhuma construção humana significativa, confundindo felicidade com prazer. Bom, certamente essa confusão vai subtraí-los daquilo que Teilhard Chardin chama como sendo felicidade de crescimento, que é a única felicidade possível do ser humano, que é a felicidade de desenvolver as suas potencialidades afetivas, intelectuais e espirituais. Ele vai chamar essa classe de indivíduos, o Teilhard Chardin, de ardentes, e eu chamaria essa classe de indivíduos de amantes. São aqueles indivíduos que não visam o prazer, que não fogem da dor, mas que buscam a construção dos laços, da própria consciência, das suas próprias possibilidades criativas, construção do seu intelecto, ou seja, são seres devotados ao crescimento, que não tratam a felicidade como algo imediato, mas como um processo germinativo e constante que os vai conduzindo, enfim, à tomada de posse deles mesmos. Portanto, quando a gente fala de felicidade, a gente volta também à questão de como eu estou tratando o meu tempo. Eu estou tratando o tempo que me dispõe nessa vida, que é um tempo de no máximo 9, 10 décadas, para quem vive muito, ou seja, é um tempo muito rápido. Eu trato esse tempo evitativamente, me evadindo do viver. Eu trato esse tempo hedonisticamente, buscando apenas ter no tempo o prazer, ou eu trato esse tempo como sendo um dom sagrado que é me dado para que nele eu germine, me desenvolva, amadureça, cresça e construa laços de consciência e de vinculação com o sentido da vida, com o mundo à minha volta e comigo mesmo.